Bom dia a todos. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Léo do Açaí. Expediente. Leitura da denúncia recebida da munícipe Camila Palermo e registrada na sessão do dia 20/4. Passa a palavra ao vereador João Márcio, primeiro secretário, para realizar a leitura. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, todas as pessoas que nos acompanham através da rede social e as pessoas que aqui estão presentes. Protocolo de denúncia, infração político-administrativa em face do prefeito municipal de Itatiaia. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, Camila Palermo, presente aqui, eu vou pular a identificação de endereço e os dados dela, tá? CPF, RG, mas tem tudo aqui, tudo certinho. Denúncia com requerimento da instalação de comissão processante em face de Caio Márcio Rezende de Paiva, prefeito do município de Itatiaia, bem como agentes políticos ainda a serem individualizados no curso da instrução diretamente envolvidos na ordenação, validação e execução de despesa pública pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Inciso 1 dos fatos. No exercício financeiro de 2025, foi editada a Lei Municipal 1539/2025, a qual estabeleceu revisão remuneratória no percentual de 4,77% dirigido aos servidores públicos municipais, sem qualquer previsão expressa de isenção dos agentes políticos. Ocorre que, a despeito da ausência da autorização legal específica, verificou-se que, a partir de fevereiro de 2025, a majoração dos subsídios de agentes políticos do Poder Executivo Municipal, incluindo o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador-geral e procurador-geral, mediante a aplicação do referido índice. Diário Oficial Eletrônico, aqui é um anexo, presidente, do município de Itatiaia, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, Poder Executivo Municipal, leis, aqui é a lei número 1539, de 25 de fevereiro de 2025. A sua ementa dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração de servidores estatutários seletistas, cargos em comissão e funções gratificadas a servidores de Previ e da outras providências. Artigo 1º, fica reajustado em 4,77% o salário base dos servidores municipais estatutários seletistas da ativa e integrantes de todos os grupos do quadro permanente do ente municipal, a partir de 1º de fevereiro de 2025. Artigo 2º. O valor nominal nos cargos em comissão e das funções gratificadas a partir de 1º de fevereiro de 2025, fica reajustado em 4,77%. Terceiro, fica corrigido em 4,77% o salário base de servidores ativos do IPREVI, bem como os proventos dos inativos e pensionistas que possuem paridade e outros benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itatiaia com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2025. A irregularidade torna-se ainda mais evidente diante do fato de que, posteriormente, foi encaminhada a proposta legislativa com o objetivo de incluir expressamente os agentes políticos no reajuste, conforme se verifica no projeto de lei 771/2026, o qual não foi aprovado pelo Poder Legislativo, circunstância que revela de forma inequívoca o reconhecimento de que lei originária não abrange tais agentes. Senhor presidente, aqui tem um anexo dessa lei, confirmando o que ela disse, mas como está em anexo aqui, está difícil a leitura. Ainda assim, dá para ler aqui que o projeto de lei 771, de 20 de fevereiro de 2026, concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e recomposição dos agentes políticos da outras providências. Ainda assim, a análise das folhas de pagamento dos agentes políticos do município de Itatiaia evidencia a aplicação e manutenção indevida do índice de 4,77% sobre os respectivos subsídios, sem respaldo em lei específica autorizadora, gerando majoração remuneratória ilegal na dispensa pública irregular. Com base nos dados apurados, verifica-se que o impacto financeiro mensal decorrente da majoração indevida alcança o montante
montante de R$ 15.671,24, considerando os subsídios do prefeito e vice-prefeito de 22 secretários municipais. Vejamos. Categoria secretários. Janeiro de 25, R$ 12.823,83. Fevereiro de 2025, R$ 13.435,53. Diferença mensal, R$ 611,70. Quantidade, 22. Impacto mensal, R$ 13.457,40. Prefeito, R$ 28.082. Fevereiro de 2025, R$ 29.336,46. Diferença mensal, R$ 1.335,64. Quantidade 1. Impacto, R$ 1.335,64. Vice-prefeita, salário de janeiro de 2025, R$ 18.410,94. Fevereiro de 2025, R$ 19.289,14. Diferença mensal, R$ 878,20. Quantidade 1. Impacto mensal, R$ 878,20. Projetando-se o valor ao longo do tempo, apura-se que, no período de fevereiro e dezembro de 2025, acrescido do 13º salário, o prejuízo alcança R$ 188.054,88. Ao passo que, no período de janeiro a março de 2026, o montante adicional corresponde a R$ 47.013,72. Desse modo, o dano já identificável e objetivamente mensurável perfaz até o montante do valor mínimo de R$ 235.068, sem prejuízo da posterior apuração integral dos reflexos incidentes sobre férias acrescidas de um terço constitucional, eventuais férias indenizadas, verbas correlatas e demais encargos decorrentes da elevação indevida dos subsídios. 2. Da ilegalidade da majoração dos subsídios sem lei específica, princípio da anterioridade, usurpação de competência. O exame da diferença entre agentes políticos e servidores públicos é fundamental para avaliar a legalidade do pagamento de subsídio, bem como reajuste automático aos denunciados, pelo tratamento constitucional distinto dado às duas categorias de gênero do agente público. De acordo com Celso Antônio Bandeira, são titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos cargos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder, daí constituem nos formadores da vontade superior do Estado. Como se diz, os agentes políticos desempenham funções de natureza política e não profissional, não possuindo vínculo empregatício ou estatutário com o ente público a que pertencem, diferentemente dos servidores públicos. A nomenclatura de servidor público, conceituada pelo mesmo Celso Antônio Bandeira, abarca todos aqueles que entrentem com o Estado e entidade de sua administração direta e fundacional, relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sobre vínculo de dependência. Encontram-se, em regra, organizados em carreiras e estão submetidos ao regime jurídico de direito público ou privado. Vistas as diferenças conceituais entre agentes políticos e servidores públicos, cabe ressaltar a regra constitucional constante no artigo 39 da Constituição da República, que estabelece em caráter de reserva legal escrita que a remuneração dos agentes públicos somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, nos termos do artigo 37, inciso 10, sendo tal exigência reforçada no âmbito dos agentes políticos municipais pelo disposto no artigo 29, incisos 5 e 6. Inciso 10. A remuneração de servidores públicos e subsídio do que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, presente na mesma data e sem a distinção de índice. Brasil, 1988. Ademais, subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais são fixados por lei de iniciativa da Câmara, conforme artigo 29, inciso 5º, subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º e inciso 1. No caso, em análise, a Lei Municipal 1539 de 2025 não contempla expressa ou implicitamente qualquer alteração dos subsídios dos agentes políticos, limitando-se aos servidores públicos.
A aplicação do índice de 4,37 aos subsídios, portanto, não encontra respaldo legal, configurando verdadeira majoração indireta, vedada pelo ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que o regime do subsídio não admite vinculação, equiparação ou extensão automática dos reajustes, exigindo previsão legal específica e expressa, conforme se extrai entre outros julgamento. Emenda do recurso extraordinário constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 3º das leis 415 de 2013, 10.729 de 2014, 11.079 de 2015, 11.235 de 2016 e 11.692 de 2018. Do município de Sorocaba, São Paulo, secretários municipais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Fixação de sua remuneração, declaração pelo Tribunal de Origem de constitucionalidade parcial apenas em relação aos vereadores. Revisão dos subsídios de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito, obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade e fixação para a legislatura subsequente. O artigo 29, inciso 5 da Constituição da República procedentes acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, recurso provido 1. O subsídio de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito serão fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso 5 da Constituição da República. O agravo regimental em recurso extraordinário com agravo ação popular, cabimento de requisitos, tema 836 da repercussão geral, reexame dos fatos e provas de súmula 279 do STF, alegada afronta a reserva de plenário prejudicada, posterior remessa ao órgão especial de lei municipal 13.117 de 2001, artigo 29, inciso 5 da Constituição, vista a iniciativa a fixação dos subsídios do Executivo Municipal, competência da Câmara Municipal. A decisão recorrida que se amolda na jurisprudência do STF, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, tema 339 da repercussão geral, julgamento monocrático pelo relator, possibilidade, agravo regimental a que se nega provimento, desprovimento do agravo regimental. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a remuneração do prefeito, vice-prefeito, vereador e secretários deve ser fixada mediante a lei, iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em face do artigo 29, inciso 5 do texto constitucional procedentes. Agravo regimental a que se nega o provimento. Edson Fachin. Nesse mesmo sentido, diversos são os julgados dos tribunais de justiça, que inclusive ressaltam a inafabilidade do princípio da anterioridade que recai sobre a análise. Vejamos. Representação por inconstitucionalidade, lei municipal, emenda à lei orgânica do município de Barra Mansa, revisão geral anual automática do valor do subsídio do agente político, com base na indicação do INPC e IBGE. Violação do sistema constitucional de remuneração do agente político, subsídio de necessidade de lei específica, que não permite a inclusão da previsão em lei orgânica, embora o artigo 77, inciso 12, da SERG não fale em necessidade de lei específica, cuida-se de norma de reprodução obrigatória, que permite seja implicitamente extraída a partir do princípio da simetria constitucional, revisão de necessidade de lei específica no artigo 37, inciso 10 da Constituição de 88, para a revisão de remuneração ao servidor público. Ademais, segundo o artigo 348 da SERG, que reproduz o texto do artigo 29, inciso 5 da Constituição, os vereadores somente podem fixar os próprios subsídios para a legislatura seguinte. A fixação de subsídios pelos parlamentares em lei de eficácia imediata que viola a previsão constitucional, por fim, no que concerne a revisão anual geral e automática. Indexada ao INPC, a medida viola a previsão do artigo 77, inciso 13 da SERG, que veda qualquer tipo de vinculação à remuneração do agente público, acolhimento para declarar com eficácia e efeitos por ser de reprodução obrigatória. Representação julgada parcialmente procedente, Tereza de Andrade Castro Neves, Secretaria do Tribunal Pleno do órgão especial. Ementa, apelação civil, leis municipais de constitucionalidade, aplicação pelo órgão especial. Dispensa da cláusula de reserva de plenário, decisão administrativa, suspensão da revisão geral anual dos subsídios dos vereadores que trata as leis municipais. No curso do mandato, manifesta afronta o princípio da constitucional e anterioridade da legislatura. Recurso de apelação conhecido
E, não provido. O órgão especial deste egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é inconstitucional o conteúdo de normas que determinam o reajuste anual dos subsídios dos agentes políticos para a mesma legislatura por ofensa à regra da anterioridade. O agravo regimental de recurso extraordinário com agravo, ação popular, cabimento e requisitos. Tema 836 da repercussão geral. Reexame de fatos de provas da súmula 279 do STF, alegada afronta à reserva de plenário prejudicada, posterior remessa ao órgão especial. Lei Municipal 13.117 de 2001, artigo 29, inciso 5 da Constituição. Visa a iniciativa fixação de subsídio do Executivo Municipal, competência da Câmara Municipal, decisão recorrida que se amolda à jurisprudência do STF, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tema 339 da repercussão geral, julgamento monocrático pelo relator, a possibilidade de agravo regimental a que se nega provimento. Desprovimento do agravo regimental. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência dessa Corte, no sentido de que a remuneração do prefeito, vice-prefeito, vereador e secretários municipais deve ser fixada mediante a lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em face do artigo 29, inciso 5 do texto constitucional. Procedente ao 7, ao julgar, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, o plenário assentou a repercussão geral do tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo o qual o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentados na decisão. 8. Agravo regimental a que se nega o provimento. Edson Fachin. Segunda turma. Dessa forma, a majoração operada configura afronta direta ao princípio da legalidade, à medida em que cria despesa pública sem autorização legislativa, válida e com usurpação de competência da Câmara de Vereadores, dos vereadores. Cumpre afastar, desde logo, a eventual alegação de que a majoração decorreria de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A revisão geral anual, embora aplicável aos servidores públicos, não se estende automaticamente aos agentes políticos submetidos ao regime de subsídio, cuja fixação e alteração dependem de lei específica e autônoma. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o regime de subsídio repele qualquer forma de vinculação e extensão automática de reajuste, sendo juridicamente inadmissível a aplicação reflexa de índice concedido aos servidores públicos. 3. Do reconhecimento do vício pelo próprio Executivo e da continuidade da conduta. A posterior tentativa de encaminhamento do projeto de lei visando incluir os agentes políticos e reajuste constitui elemento probatório de extrema relevância, pois evidencia o reconhecimento pelo próprio Poder Executivo da ausência de base legal para os pagamentos já realizados. A rejeição legislativa do referido projeto não apenas impediu a regularização da matéria, como reforçou a inexistência de autorização legal. Ainda assim, a manutenção dos pagamentos majorados demonstra a continuidade deliberada da conduta sabidamente irregular, configurando, em termos de controle externo, hipótese de irregularidade grave, com potencial de imputação de débito, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais de contas, uma vez que houve dispêndio e recursos públicos sem causa jurídica válida, com benefício direto aos agentes responsáveis pela sua autorização e execução. 4. Do dano ao erário, da despesa ilegal e do dever de ressarcimento. A conduta ora narrada não se aplica à violação abstrata do princípio da legalidade, mas configura de forma concreta e mensurável a realização da despesa pública desprovida de suporte legal válido, com impacto direto sobre o erário municipal. Nos termos do artigo 37, caput, a Constituição da República da Administração Pública está estritamente vinculada aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, sendo vedada a realização de qualquer despesa sem prévia e suficiente autorização legislativa. Tal diretriz é reforçada pelo regime constitucional da despesa pública, que exige não apenas a previsão orçamentária, mas, sobretudo, o fundamento legal específico para sua instituição e execução.
No caso em análise, a majoração dos subsídios a agentes políticos foi implementada sem respaldo de lei específica em afronta direta ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, o que torna a dispensa praticamente inexistente sob o ponto de vista da sua validade normativa, caracterizando despesa ilegítima e indevida. A jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Contas da União é firme no sentido de que a realização de pagamentos sem amparo legal configura dano erário, independentemente da existência de contraprestação, por se tratar da violação ao dever de legalidade estrita à gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União reconhece que a ausência de fundamento legal válido para a despesa é suficiente para caracterizar a irregularidade e ensejar o dever do ressarcimento. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça já assentou que o pagamento de vantagem pecuniária sem previsão legal configura enriquecimento indevido de agente público, impondo-se a restituição integral dos valores percebidos. Isso porque o STJ diferencia erro onde há boa-fé, poderia ser presumida de ato praticado diante da ausência de previsão legal. Este entendimento é consolidado pelo Tribunal de Contas da União, Acordo 2622 de 2013, plenário, que consolida que o pagamento indevido de vantagem remuneratória caracteriza dano erário, sendo irrelevante a existência de contraprestação. A configuração do plano do dano ao erário no presente caso decorre de conjugação dos seguintes elementos. Ilicitude da despesa consiste na majoração do subsídio de lei específica autorizadora. B. Nexo causal direto, uma vez que os pagamentos indevidos decorrem de ato comissivo do chefe do Poder Executivo, que determinou e manteve a inclusão dos valores na folha de pagamento, resultado patrimonial negativo caracterizado pela saída indevida de recursos públicos para o pagamento de vantagens não autorizada pelo ordenamento jurídico e de benefício direto aos agentes públicos, circunstâncias que afasta qualquer alegação de erro administrativo neutro e reforça a gravidade da conduta. Importa destacar que o dano ao erário não se limita aos valores pagos mensalmente a título de subsídio majorado, estendendo-se a todos os reflexos remuneratórios deles decorrentes, incluindo o 13º salário adicional de férias e quaisquer outras parcelas calculadas com base na remuneração indevidamente elevada, o que potencializa significativamente o montante do prejuízo, além da natureza continuada da conduta, evidenciada pela manutenção dos pagamentos ao longo do tempo, mesmo após a tentativa frustrada de regularização legislativa, implica a caracterização de dano progressivo e reiterado com o agravamento do impacto financeiro sobre os cofres públicos. Sobre a ótica do controle externo, tal situação configura hipótese típica de despesa irregular, sujeita a imputação de débito aos responsáveis nos termos da legislação aplicável, com a subsequente obrigação de ressarcimento integral ao erário devidamente atualizado. Cumpre ressaltar que, conforme consolidado dos órgãos de controle, o dever de ressarcimento do âmbito do controle externo prescinde da demonstração de dolo específico, sendo suficiente a comprovação da regularidade da despesa e do nexo causal, independentemente da demonstração do dolo específico, sem prejuízo da apuração paralela de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, esta sim sujeita à verificação de elementos subjetivos. No caso concreto, entretanto, a existência de elementos que indicam a existência inequívoca da regularidade, notadamente da tentativa posterior de correção legislativa, reforça não apenas o dever de ressarcimento, mas também a potencial regularização do ato doloso de gestão irregular dos recursos públicos. Diante desse cenário, impõe-se o conhecimento de que a majoração indevida dos subsídios aos agentes políticos gerou danos efetivo ao erário municipal, devendo ser apurada a extensão integral do prejuízo promovida à responsabilização dos agentes envolvidos, com a consequente restituição dos valores indevidamente percebidos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis nas esferas administrativa, política e judicial. A sequência dos fatos consiste em implementação da majoração sem lei, seguida de tentativa de regularização legislativa não aprovada e, assim, da manutenção dos pagamentos. Revela não apenas ciência da regularidade, mas a deliberada continuidade da conduta, que afasta qualquer hipótese do erro administrativo e da evidência de elemento subjetivo qualificado.
Bolinha simples, né? Aí você vai vir aqui, vai parar aqui, ó. Vai parar aqui, nessa altura dela, Camila Palermo, tá? Só um pouquinho. Vou no banheiro aí. Tem sessão só de texto, os caras não participam de sessão, pelo amor de Deus. Oi? Sessão é só segunda de texto, os caras não participam da sessão, não sei aqui, né? Aonde parou? Bom dia a todos. Da configuração da infração político-administrativa e da gravidade institucional da conduta. Nos termos do artigo 31 da Constituição da República, compete ao Poder Legislativo Municipal exercer o controle externo da administração pública, compreendendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Função que não exaure no exame formal das contas, mas se projeta sobre a apuração da ilegalidades que comprometam a integridade da gestão pública e da própria legitimidade do exercício do poder. No âmbito infraconstitucional, o Decreto de Lei número 201 de 1967 estabelece regime jurídico próprio de responsabilização dos prefeitos municipais, distinguindo, de um lado, os crimes de responsabilidade sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, artigo 1º, e, do outro, as infrações políticos administrativas submetidas ao julgamento político jurisdicional da Câmara Municipal, artigo 4º, cuja natureza jurídica é reconhecidamente híbrida de índice jurídico-política. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o julgamento das infrações políticas administrativas pelo Poder Legislativo não configuram atividade meramente política, mas sim exercício de função de natureza sancionatória, submetida a parâmetros jurídicos, notadamente os princípios do devido processo legal, da tipicidade e da motivação. STF, MS 21.564, Distrito Federal, relação ao ministro Celso Mello. No caso em exame, a conduta do chefe do Poder Executivo subsume-se em precisão às hipóteses previstas no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto de Lei 201 de 1967. Com efeito, ao determinar e manter a majoração dos subsídios de agente político sem a correspondente autorização em lei específica, o prefeito municipal praticou ato em frontal desconformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que exige lei específica para fixação ou alteração de remuneração de agentes políticos, incidindo assim diretamente na tipificação do artigo 4º, inciso 7º, constante em prática ato contra a expressa disposição de lei. A doutrina administrativa é uníssona ao afirmar que o princípio da legalidade no âmbito da administração pública assume caráter estrito, vinculando integralmente a atuação do gestor público aos limites previamente traçados pela lei. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, enquanto ao particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, sendo absolutamente inadmissível a criação de despesa pública por via interpretativa ou por analogia. No mesmo sentido, Maria Silvia Zanella de Piedro destaca que a remuneração dos agentes políticos está submetida à reserva legal estrita, não se admitindo qualquer forma de extensão automática ou indireta de vantagens pecuniárias sem previsão legal expressa, especialmente no regime de subsídio, que se caracteriza justamente pela sua rigidez normativa. Não se trata, portanto, de irregularidade de menor relevância ou de divergências interpretativa plausível, mas de violação direta e inequívoca à Constituição da República, mediante a criação e execução de despesa pública sem respaldo em lei específica, circunstâncias que, por si só,
já é suficiente para caracterizar a infração político-administrativa. A gravidade da conduta é substancialmente agravada pelo contexto fático que a envolve. A tentativa posterior de encaminhamento de projeto de lei com o objetivo de incluir expressamente os agentes políticos no reajuste revela, de forma inequívoca, o reconhecimento pelo próprio Poder Executivo da ausência de autorização legal para a majoração já implementada. A rejeição legislativa da proposta não apenas manteve a legalidade ordinária, como reforçou a inexistência de base normativa válida, tornando absolutamente consciente e deliberada a continuidade dos pagamentos indevidos. Tal circunstância afasta qualquer alegação de erro excusável ou interpretação razoável da norma, evidenciando a presença de elementos subjetivos qualificados, consciente na manutenção voluntária da despesa, sabidamente irregular, com benefício direto aos próprios agentes políticos responsáveis pela sua implementação. Nesse contexto, a conduta também se amolda às hipóteses previstas no artigo 4º, inciso 10º do Decreto-Lei 201 de 1967, na medida em que proceder à majoração, à própria remuneração, à margem do devido processo legislativo, em afronta direta à Constituição, revela comportamento incompatível com a dignidade, a moralidade administrativa e o decoro exigidos ao cargo de prefeito. A jurisprudência prática pátria em reiteradamente reconhecido que a prática de atos que importem na violação deliberada da legalidade administrativa, especialmente quando associados a benefícios próprios do agente público, configura hipótese típica de quebra de decoro de incompatibilidade com o exercício de função pública. Cumpre ressaltar ainda que as infrações políticas administrativas prescindem a demonstração de dano efetivo ao erário para sua configuração, sendo suficiente a violação grave de dever funcional inerente ao cargo. Ainda assim, no caso concreto, há efetiva repercussão financeira, decorrente da majoração indevida de subsídios e seus reflexos sobre verbas acessórias, o que apenas reforça a gravidade da conduta e a necessidade de resposta institucional firme. Mais do que uma irregularidade pontual, o que se verifica é a subversão do próprio regime constitucional de fixação de subsídios, mediante a apropriação indevida de vantagens pecuniárias sem autorização legislativa, em flagrante desprestígio ao princípio da separação de poderes e ao papel fiscalizador da Câmara Municipal. Diante desse cenário, resta caracterizada de forma robusta, objetiva e judicialmente qualificada a prática de infração político-administrativa pelo chefe do Poder Executivo, impondo-se ao Poder Legislativo Municipal o dever, e não mera faculdade, de instaurar a competente processo de apuração, sob pena de esvaziamento de sua função constitucional de controle e de convalidação institucional de conduta manifestamente ilegal. Por fim, vale ressaltar que a responsabilização não se limita ao chefe do Poder Executivo, alçando todos aqueles que concorrem direto ou indiretamente para a prática do ato, seja por ação, seja por omissão, especialmente no âmbito do controle interno, da execução financeira, do assessoramento jurídico, na medida em que a manutenção de despesa manifestamente ilegal impõe o dever funcional de oposição e correção. 6. Da competência dessa Casa Legislativa. Nos termos do artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 1967, qualquer eleitor pode oferecer denúncia escrita, cabendo à Câmara Municipal deliberar sobre o seu regimento, e, se for o caso, instaurar comissão processante para apurar os fatos. A constatação objetiva do reajuste dos subsídios dos agentes políticos, conforme demonstrado sem autorização expressa em lei anterior, constitui elemento suficiente e juridicamente idôneo para o recebimento da denúncia e a imediata instauração de comissão processante nos termos do Decreto de Lei 201 de 1967. 7º, dos pedidos finais. Diante do exposto, a.
Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, requer-se que o presente denúncia seja submetida à leitura na primeira sessão ordinária subsequente ao seu protocolo, com imediata deliberação do plenário acerca do seu recebimento, observando-se integralmente o rito legal aplicável às infrações político-administrativas do prefeito municipal. B. Requer a instauração de comissão processante, mediante sorteio dos membros conforme previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201 de 1967, para apuração formal dos fatos narrados. Requer ad cautelam a adoção de imediata de medidas de prevenção documental, preservação documental. Requer ad coletam, sob procedida a requisição formal dos documentos alencados na denúncia. Requer, em até 5 dias, notificação pessoal do denunciado, mediante remessa de cópias da denúncia dos documentos que a instaurem, para apresentação de defesa prévia do prazo legal de 10 dias, nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto de Lei 201 de 1967. F. Requer, decorrido o prazo de 10 dias, com defesa prévia e sem ela, a emissão de parecer pelo prosseguimento da denúncia, indiciando-se a instauração, determinando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessário, com a intimação denunciado com antecedência mínima de 24 horas, a fim de evitar futura arguição de nulidade. Requer ainda a remessa de cópias dos autos aos órgãos de controle externo competente, notadamente ao Tribunal de Contas e Ministério Público. H. Ao final da instrução, após vista do processo ao denunciado, para apresentar razões escritas no prazo de 5 dias, caso confirmadas as infrações político-administrativas previstas no artigo 4º do Decreto de Lei 201 de 1967, requer que seja aplicada a penalidade cabível nos termos da legislação vigente. E, por fim, reconhecimento da decorrência do dano erário, já apurado no valor não inferior a R$ 235.068,60, com a consequente determinação de ressarcimento integral pelos responsáveis, devidamente atualizado monetariamente desde cada desembolso indevido, acrescido de juros legais, sem prejuízo à apuração de responsabilidade solidária dos agentes envolvidos e a remessa aos órgãos de controle externo do Ministério Público. Oitavo, das provas. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente as juntadas de documentos complementares, a requisição de informações às secretarias municipais envolvidas, bem como a realização de diligências oitivas e perícias que se fizeram necessária ao completo esclarecimento dos fatos. Requer, por fim, que o processamento da presente denúncia observe estritamente ao rito previsto no artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 1967, vedada a submissão prévia à comissão permanente, parecer de admissibilidade regimental ou qualquer fase não prevista na legislação federal de regência, observando-se o prazo de conclusão previsto no artigo 7º do respectivo artigo, fosse tratar de norma federal de observância obrigatória. A presente denúncia funde-se à prova documental objetiva, quantificando precisa do dano e violação direta da Constituição da República, não se tratando de controvérsias interpretativas, mas de ilegalidade manifesta e continuada, cuja apuração se impõe como dever institucional dessa Casa Legislativa. Termos em que pede-se a espera deferimento, 30 de março de 2026, Camila Palermo Tudor.
Neste momento, coloco em discussão a denúncia que acabou de ser lida. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, aqueles que votam pelo aceite, permaneçam como estão. Denúncia rejeitada por unanimidade. Em conformidade com os incisos 9 e 10 do artigo 86 do Regimento Interno dessa Casa, foi enviado via e-mail as atas da 19ª e 20ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026. Neste momento, coloco em discussão as atas da 17ª e 18ª sessão ordinária do primeiro período. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Atas aprovadas por unanimidade. Passa a palavra ao primeiro secretário vereador João Márcio para realizar a leitura do projeto de lei 774. Projeto de Lei 774, 17 de abril de 2026, institui no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Itatiaia o Programa de Acompanhamento e Formação em Relações Étnico-Raciais e Educação Antirracista em conformidade com as leis federais número 10.639 de 2003 e lei número 11.645 de 2008, com base nacional no comum curricular. O prefeito municipal de Itatiaia faz saber que a Câmara Municipal de Itatiaia aprovou e, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Itatiaia, na rede municipal de ensino, o programa de acompanhamento e formação em relação étnico-raciais e educação antirracista consolidado por meio de projetos e ações pedagógicas constantes nas sistemáticas das unidades escolares. Segundo, o programa tem como objetivo 1. Promover o conhecimento e a aplicação das leis federais 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, referentes ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Inciso 2. Estimular a prática pedagógica que promovam o respeito às diferenças étnico-raciais e equidade no ambiente escolar. 3. Desenvolver competências para enfrentamento ao racismo e à discriminação racial, valorizando a diversidade étnico-racial nos conteúdos e nas metodologias de ensino. 4. Acompanhar, registrar e assessorar as atividades pedagógicas que ocorrem nas unidades escolares. 5. Fomentar a atualização curricular e o aperfeiçoamento docente contínuo na perspectiva antirracista. 3. As ações do programa devem incluir, inciso 1, cursos, oficinas temáticas e seminários presenciais e ou virtuais. 2. Grupos de estudo e de reflexão docente. 3. Produção e compartilhamento de materiais pedagógicos sobre educação antirracista. 4. Exposição de projetos e ações envolvidas para a comunidade escolar. Artigo 4. O programa é efetivado nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Itatiaia e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que fica responsável por, inciso 1, definir cronograma permanente de atividades. 2. Estabelecer convênios e parcerias com universidades, institutos e organizações reconhecidas na área de educação étnico-racial. 3. Garantir infraestrutura e insumos necessários à realização dos cursos e oficinas. 4. Incentivar e acompanhar ações e projetos pedagógicos envolvidos nas unidades escolares, voltados à valorização da identidade, da cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como outras iniciativas relacionadas à educação antirracista. 5. Estimular o uso de materiais didáticos e paradidáticos que contemplem a diversidade étnico-racial e contribuam para a desconstrução e preconceitos. 6. Monitorar e avaliar diretrizes pedagógicas nas escolas com o objetivo de assegurar seu cumprimento e efetividade. 7. Avaliar e monitorar anualmente o impacto das ações formativas na prática pedagógica das escolas. 8. Assegurar aos responsáveis técnico-pedagógicos para acompanhar e coordenar as ações na rede municipal de ensino. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementares se necessário, seja esta lei entrar em vigor na data de publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em comentário. Autoria do prefeito municipal Caio Márcio Rezende Paiva. Encaminho o projeto de lei 774 às comissões pertinentes. Comunico
que o projeto de lei 773, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2027, foi redistribuída para leitura na próxima sessão, amanhã, dia 28/4. Também comunico que, anteriormente à sessão, todos os vereadores estavam presentes e registramos também a ausência de 3 vereadores neste momento na sessão. Leitura do projeto de lei 775, de autoria do Executivo Municipal, que trata da Semana Municipal do Brincar. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador João Márcio, para realizar a leitura. Projeto de Lei 775, 17 de abril de 2026, emenda institui a Semana Municipal do Brincar no âmbito do município da Tiaia e da outra providência. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Rede Municipal de Ensino da Tiaia a Semana Municipal do Brincar. Parágrafo único. A data que se refere o artigo será comemorada na última semana do mês de maio, integrando-se a comemorações do Dia Mundial do Brincar, celebrado dia 28 de maio. Artigo 2º. A Semana Municipal do Brincar tem por objetivos: inciso 1, valorizar o brincar na vida da criança. 2, reconhecer a ludicidade do competente da cultura e da infância. 3, resgatar brincadeiras tradicionais como forma de preservar e recriar o patrimônio lúdico da sociedade. 4, promover o encontro intercultural e intergeracional em torno das brincadeiras no âmbito das relações étnico-raciais e da educação antirracista. 5, cumprir o disposto no artigo 31 da Convenção sobre o Direito da Criança das Nações Unidas, reforçando que o brincar é um direito de toda criança. 6, estimular e apoiar o reconhecimento do brincar ao longo da vida. 7, combater o sedentarismo, a obesidade e outras doenças correlatas, fomentando o hábito de exercício físico. 8, aproximar a natureza da vivência da criança, contribuindo para o seu bem-estar e para a conscientização sobre a preservação ambiental. 9, valorizar momentos de socialização e interação por meio de proposta intergeracional que possibilite a vivência e a exploração de brincadeiras tradicionais de modo a preservar a memória e a cultura da infância. 10, reconhecer os espaços comunitários existentes nos bairros como locais de socialização entre os moradores. Artigo 3º, caberá às unidades escolares, com apoio e acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, realizar o planejamento da Semana do Brincar com ampla divulgação junto à comunidade escolar. Parágrafo único. A Semana do Brincar deverá constar no projeto político-pedagógico das unidades escolares. Artigo 4º, a comemoração da Semana Municipal do Brincar compreenderá atividades centradas em brincadeiras e jogos, cursos, palestras, oficinas, seminários e outras atividades voltadas à sensibilização e ao engajamento dos alunos de toda a comunidade escolar. Artigo 5º, a Semana Municipal do Brincar contará com apoio às demais secretarias e órgãos do município da Tiaia. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 7º, revoga-se a disposição em contrário. Autoria do prefeito municipal, Caio Márcio Rezende Paiva. Encaminho o projeto de lei 775 às comissões pertinentes. Leitura do projeto de lei 87C, de autoria do vereador Patrick Mota. Projeto de Lei Legislativo 87/2026 institui diretrizes para a padronização dos uniformes escolares na rede municipal de ensino da Tiaia e da outra providência. Artigo 1º, fica instituídas diretrizes para a padronização dos uniformes escolares na rede pública municipal de ensino da Tiaia. Parágrafo único. A padronização dos uniformes escolares tem por finalidade promover a igualdade entre os alunos, fortalecer a identidade da rede municipal de ensino e contribuir para a segurança do ambiente escolar. Artigo 2º. São diretrizes da padronização dos uniformes escolares. 1. Promoção da igualdade entre os estudantes, reduzindo distinções de caráter socioeconômico. 2. Facilitação da identificação dos alunos da rede pública municipal. 3. Contribuição para a segurança do ambiente escolar em seu entorno. 4. Fortalecimento do sentimento e pertencimento à comunidade escolar. 5. Incentivo à economicidade para as famílias. Artigo 3º. A padronização dos uniformes escolares será regulamentada pelo Poder Executivo, observado o interesse público das diretrizes desta lei. 4. A implementação de padronização deverá ser assegurada a observância dos princípios da razoabilidade, economicidade e acesso universal, sendo vedada a existência de aquisição de uniformes junto aos fornecedores exclusivos. 5º, o uso do uniforme escolar poderá ser adotado pelas unidades da rede municipal de ensino conforme regulamentação do Poder Executivo, resguardadas situações excepcionais devidamente justificadas. Artigo 6º, o Poder Executivo poderá
observar a disponibilidade orçamentária e financeira, promover ações destinadas à disponibilização dos uniformes escolares aos alunos da rede pública municipal, com prioridade daqueles em situação de vulnerabilidade social. Parágrafo único. Para fins dispostos no caput, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com a iniciativa privada e entidades da sociedade civil. 7. O Poder Executivo poderá promover ações complementares relacionadas à padronização dos uniformes escolares, incluindo, inciso 1, incentivo à produção local, 2, adoção de práticas sustentáveis, 3, ações educativas voltadas ao uso e conservação do uniforme. Artigo 8º. A implementação das disposições desta lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias suplementares se necessário, observar as normas de responsabilidade fiscal. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Autoria do vereador Patrick Mota. Encaminho o projeto de lei 87C às comissões pertinentes. Discussão e votação das indicações 67, 215, 284, 312, 443, 447, 751, 752, 763, 765, 766, 769, 774, 785, 786, 787, 794 e 801 de 2026. Indicação 67 de 2026. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, o vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência, no sentido de ser oficial excelentíssimo prefeito, junto à secretaria competente, solicitando a cobertura do parquinho nos aparelhos de ginástica na Praça Márcio Maia, na Vila Magnólia. Autoria do vereador Tiaguinho. Em discussão, indicação 67. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 67 aprovada por unanimidade. Indicação 215 de 2026. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, o vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência, no sentido de ser oficial ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando junto à secretaria competente a realização de um estudo de viabilidade para a formalização de um convênio com a Associação Beneficente Arcanjo Gabriel, localizada em Penedo, reiterando a indicação 82 de 2018 e de 62 de 2025. Autoria do vereador João Márcio. Em discussão, a indicação 215. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia, presidente, novamente. Bom dia a todos os pares. Presidente, eu venho aqui novamente apresentar essa solicitação, buscando aqui para que o Poder Executivo possa buscar firmar um convênio junto à organização Arcanjo Gabriel, lá do Penedo, que faz um belíssimo trabalho há anos. A gente sabe que a Prefeitura sempre deu um apoio, uma alimentação e alguns itens, mas acho que é necessário a gente firmar esse convênio para que possa ajudar, né, e contribuir para o desenvolvimento dos projetos que são realizados ali. Eu tive a informação que recentemente foi feita uma mudança na diretoria, onde inclusive o Rodrigo Camará, que é um conhecido de todos aqui, um cara que é muito ativo, está sempre aqui na Câmara, sempre buscando diálogos com os vereadores, eles fazem parte dessa equipe, né, está junto lá nesse projeto. Então, eu venho aqui, conforme eu apresentei no ano passado, eu venho aqui reiterar para que o Poder Executivo possa buscar um meio e firmar um convênio para poder, assim, ajudar na manutenção, ajudar na ampliação de todos os projetos que são desenvolvidos ali na ONG Arcanjo Gabriel. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 215, aprovada por unanimidade. Indicação 284, 2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Itatiaia, o vereador que a subscreve nos termos mentais vigentes, indica Vossa Excelência no sentido de ser oficial, excelentíssimo prefeito, junto à secretaria competente, solicitando estudo de viabilidade para alargamento da via na Rua K, próxima ao número 176, na altura do antigo ponto comercial Guardião da Noite. Autoria do vereador Joel de Mello. Em discussão, indicação 284. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 284, aprovada por unanimidade. Indicação 312, 2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Itatiaia, o vereador que subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência, para que seja oficial excelentíssimo prefeito, solicitando junto à secretaria competente o estudo de viabilidade para a instalação de telões em locais públicos do município destinados à transmissão dos jogos da Copa do Mundo, possibilitando o acesso coletivo à população. Autoria do vereador João Márcio. Em discussão, indicação 312. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 312 aprovada por unanimidade. Indicação 443, 2026.
Excelentíssimo presidente da Câmara de Pau Itatiaia, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência, no sentido de ser oficial excelentíssimo prefeito, solicitando junto à Secretaria competente a instalação de secretários nas áreas de lazer, praças públicas e quadras esportivas do município de Itatiaia. Autoria do vereador Alex Sebin. Em discussão, a indicação 443. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 443, aprovada por unanimidade. Indicação 447-26. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência para que seja oficial excelentíssimo prefeito, solicitando junto à Secretaria competente o curso de suporte básico de vida para os profissionais de educação da rede municipal de ensino. Autoria do vereador Alex Sebin. Em discussão, a indicação 447. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 447, aprovada por unanimidade. Indicação 751-2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Pau Itatiaia, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais indica Vossa Excelência, no sentido de que seja oficial o excelentíssimo senhor prefeito, junto à Secretaria competente, para solicitar que sejam adotadas providências quanto à realização de serviços de corte e limpeza de vegetação oriundos dos muros do cemitério municipal na rua Georgeta Marins Mota, no bairro Vila Odete. Autoria da vereadora Elisângela de Vasconcelos. Em discussão, indicação 751. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 751, aprovada por unanimidade. Indicação 752-2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Pau Itatiaia, o vereador que subscreve, vereador Victor Alexandre, respeitando os termos regimentais, indica Vossa Excelência para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, com cópia à secretaria competente, para que seja realizada a manutenção e a recuperação da pavimentação asfáltica na estrada do Funil, localizada no bairro Vila Odete, em razão da existência de diversos buracos ao longo de sua extensão. Autoria do vereador Victor Alexandre. Em discussão, indicação 752. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 752, aprovada por unanimidade. Indicação 763-2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Victor Alexandre, que subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, com cópia à secretaria competente, para que seja realizado um estudo de viabilidade visando a implantação de um ponto de ônibus na rua Maria Correia Faria, no bairro Nova Conquista. Autoria do vereador Victor Alexandre. Em discussão, a indicação 763. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 763, aprovada por unanimidade. Indicação 765-2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Pau Itatiaia, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência, no sentido de ser oficial o excelentíssimo prefeito, junto à secretaria competente, solicitando a colocação de latão de lixo na rua Vitoriano Sócrates, frente ao número 87, na Vila Martins. Autoria da vereadora Elisângela Vasconcelos. Em discussão, indicação 765. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 765, aprovada por unanimidade. Indicação 766-2026. Excelentíssimo presidente da Câmara de Pau Itatiaia, a vereadora que a subscreve nos termos regimentais, indica Vossa Excelência, no sentido de ser oficial excelentíssimo prefeito municipal, junto à secretaria competente, solicita a roçada e a limpeza na rua Vitoriana Sócrates, no bairro Vila Martins. Autoria da vereadora Elisângela de Vasconcelos. Em discussão, indicação 766. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 766, aprovada por unanimidade. Indicação 769-26. Excelentíssimo presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes indica Vossa Excelência no sentido de ser oficial excelentíssimo prefeito, junto à secretaria competente, solicitando o alinhamento da rede de esgoto na rua José Custódio, do bairro Vila Pinheiro. Autoria do vereador Vaninho. Em discussão, a indicação 769. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 769, aprovada por unanimidade. Indicação 774-2026. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente a realização de pintura e revitalização da faixa de pedestre localizada entre o campo de futebol e a ponte da rodoviária na Avenida Pedro de Souza Rangel, no bairro Jardim Itatiaia. Autoria do vereador Vaninho. Em discussão, indicação 774. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Indicação 774, aprovada por unanimidade. Indicação 785-2026.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, o vereador que apresente subscreve no uso de suas atribuições legais nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência para que seja oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja realizada a contratação de médico veterinário para atuação junto ao Agrupamento Especial de Meio Ambiente, o GEMA, no município de Itatiaia. Autoria do vereador Patrick Mota. Em discussão, indicação 785. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Indicação 785, aprovada por unanimidade. Indicação 786/2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve os termos regimentais vigentes indica a Vossa Excelência, no sentido de ser oficial excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a instalação da rede de saneamento básico e sistema de drenagem pluvial na rua Lida Regina Taíde Cotrim, localizado no bairro Cotton Clube. Autoria do vereador Fabrício da Mudança. Em discussão, indicação 786. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Indicação 786, aprovada por unanimidade. Indicação 787/2026, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve os termos regimentais vigentes indica a Vossa Excelência, no sentido de ser oficial excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o estudo de viabilidade técnica para a realização de convênios com clínicas psiquiátricas para internações. Autoria do vereador Fabrício da Mudança. Em discussão, indicação 787. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Indicação 787, aprovada por unanimidade. Indicação 794/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Itatiaia, o vereador que subscreve no uso das atribuições legais e nos termos regimentais, indica a Vossa Excelência para que seja oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja realizada a celebração do convênio com o Instituto Confiar, com o objetivo de oferecer curso, capacitação e qualificação profissional para jovens do município de Itatiaia, com a concessão de bolsa auxílio aos participantes. Autoria do vereador Patrick Mota. Em discussão, a indicação 794. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Indicação 794, aprovada por unanimidade. Indicação 801/2026. Excelentíssimo senhor presidente, indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente a realização de reparos em um buraco existente na rua Pinheiro, bem como a manutenção e substituição das manilhas de um bueiro danificado na referida via, localizado no bairro Vila Pinheiro. Autoria do vereador Vaninho. Em discussão, indicação 801. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Indicação 801, aprovada por unanimidade. Requerimento verbal, grande expediente, algum inscrito, segundo o secretário? Nenhum inscrito. Ordem do dia, não há nenhuma matéria para votação. Explicações pessoais, algum inscrito? Nenhum inscrito. Palavra das lideranças. Líder do PSDB, vereador Vaninho, está ausente do plenário. Líder do MDB, vereador Joel de Mello. Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho. Líder do Podemos, vereador João Márcio. Vereador Léo, gostaria de fazer uso da palavra? Obrigado, presidente. Líder do PSD, vereador Vini Celular. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares, as pessoas que nos acompanham aqui na plenária e também pelos meios digitais de comunicação desta casa. Senhor presidente, quero começar essa semana minha fala aqui, né, na plenária também, na fala da liderança, falando sobre o campeonato de judô que houve ontem, campeonato de judô infanto juvenil em Resende, aonde a equipe do nosso projeto social, o Projeto ECOA, esteve presente, participando, por ser um primeiro campeonato. Com a graça de Deus, a gente conseguiu voltar para casa com um troféu de terceiro lugar. Isso mostra a seriedade desse projeto, o quanto que essas crianças elas realmente se empenham, né? A equipe de trabalho também coloca energia para que esse projeto possa acontecer e o resultado está aí, né? E eu fiquei muito feliz e honrado também, senhor presidente, que dentro desse projeto, na data de ontem, a gente teve também a inclusão de uma criança autista participando, lutando ali no tatame, né? E ela também conseguiu alcançar o pódio, alcançar uma medalha. Então, quero deixar minha gratidão a Deus, também minha gratidão ao deputado federal Hugo Leal, por ter destinado esse projeto aqui para a nossa cidade, aonde tem gerado muitos frutos e tem sido reconhecido, né? E a gente conseguiu trazer para a nossa cidade esse troféu. Gostaria também, senhor presidente, de trazer aqui na fala da plenária um pedido muito especial para o Poder Executivo, que é sobre a manutenção das áreas de lazer e dos parquinhos da nossa cidade. Na data de ontem, eu estive na Vila Esperança, a pedido de alguns moradores, acompanhando lá a situação daquela localidade. E é um pedido que eu já tenho feito nessa casa desde o ano passado, não só ali da localidade da Vila Esperança, a gente também chegou a fazer de outras localidades também. Ao longo dessa semana também que se passou, eu fui convidado pelos moradores ali do Jardim Itatiaia para poder ver o entorno da área de lazer lá também. E a situação
está bem crítica, é uma situação lamentável, triste. A nossa cidade já não tem nenhuma atividade de lazer para a nossa gente, e as poucas áreas de lazer que tem estão em situação sim, bem crítica, como eu disse, né? Então, eu quero reiterar esse pedido para o Poder Executivo. Recentemente nessa casa, além dos ofícios, indicações, recentemente nessa casa a gente protocolou um requerimento pedindo informações sobre manutenção, reforma e condições de segurança dos parques infantis e áreas de lazer do nosso município. E eu recebi uma resposta do Poder Executivo dizendo que, atualmente, o município não dispõe de levantamento técnico consolidado e integralmente atualizado, contemplando todas as estruturas de parques infantis em detalhamento de condições de segurança, estado de conservação, histórico de manutenção e cronograma periódico formalizado. Fiquei muito atônito com isso, então eu trago para essa casa aqui esse pedido para o Poder Executivo para que leve a sério esse tipo de trabalho, não que não esteja levando a sério, mas é muito importante que se volte a olhar para essa situação. Nós estamos falando de área de lazer, nós estamos falando de um momento de contribuição e de enriquecimento para a vida de centenas de crianças e famílias, e o Poder Executivo precisa trabalhar e precisa levar a sério essa temática. Faz mais de um ano que o Poder Executivo está aí, né? A gente tem aí esse governo atuando, e a gente recebe um feedback, um retorno do Poder Executivo de que, atualmente, eles não têm nenhum levantamento técnico e consolidado sobre as condições dos parquinhos da nossa cidade. Então, eu peço ao Poder Executivo que leve a sério esse trabalho e que olhe por essa situação. Obrigado, senhor presidente. Líder, líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Obrigado, senhor presidente. Líder do Avante, vereadora Elisângela. E neste momento, presente no plenário, vereador Vaninho, líder do PSDB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Bom dia a todos os vereadores e assistência presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Ele falou presente brincando aqui, que ele sabia que eu estava presente, mas por motivo de força maior, né, eu tive um pequeno atraso. Mas aqui na Palavra da Liderança, hoje eu quero destacar um pedido não, um comentário que eu fiz com o senhor prefeito na sexta-feira, onde estava acontecendo, voltou a acontecer a roçada em Capina, da parte lá da quarta etapa também. E nessa roçada eles estavam cortando apenas 50, 60 centímetros das calçadas e deixando o mato. Na mesma hora que eu tinha sido contactado pelos moradores, fui conversar com os funcionários lá, segundo eles era uma determinação da Secretaria de Obras. Aí eu fiz o contato diretamente com o prefeito e ele ficou de dar o retorno até hoje. E hoje ele deu retorno, falou que o serviço já voltou à normalidade, não era uma determinação, segundo ele, do gabinete, mas que já o serviço voltou à normalidade. Então, os caras já estão na rua fazendo o trabalho de 100% da roçada e da capina das calçadas, cujo reza o contrato, né? Então, fica aqui meu registro, muito obrigado ao senhor prefeito pelo atendimento, né, da ligação e a resposta que foi praticamente instantânea. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra do PSDB aqui e agradeço. Chegando ao final da sessão, agradecer a todos os pares pelas matérias, pelas indicações de hoje, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 22ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana.